Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos aprender como baixar através do Power Automate um arquivo, seja ele um Excel ou seja lá o que for, através do link de compartilhamento dele. Então é muito comum, às vezes, entre empresas, compartilhar documentos usando a funcionalidade lá do Microsoft 365. Você pega aquele link, compartilha e manda para a pessoa que você quer que ela tenha acesso, né. E só que assim, pensa que você está compartilhando, você está recebendo uma planilha, e essa planilha ela vai compor o seu BI, por exemplo. Então você precisa diariamente pegar aquela entrar naquele link, pegar os dados mais atualizados, né, gerar uma cópia, tal. Isso vai demandar um esforço operacional, e é isso que a gente quer matar. Você não vai ter esse esforço operacional, você simplesmente vai usar o Power Automate para resolver esse seu problema. Essa aula bem completaça e um conteúdo bastante atípico. Não tem na internet conteúdo falando sobre essa técnica aí. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então bora lá, tá? Aqui eu tenho minha conta principal, a minha conta desenvolvedor. Aqui na minha conta desenvolvedor, coloquei um arquivo aqui no meu OneDrive, tá? Uma base, né? Base.csv, uma base fictícia, tá? E eu vou compartilhar, eu vou gerar o link de compartilhamento, tá? Esse link, né, eu vou colocar aqui que a pessoa ela pode editar, etc, né, o padrão, o default, tá? Gerei esse link de compartilhamento, clique em copiar e aí mando esse link para a pessoa que precisa ter acesso, né? Naturalmente, se eu colar esse link aqui no navegador, a pessoa vai acessar esse documento normalmente, independente se está dentro ou fora da empresa, tá? Eu gerei um link de compartilhamento e disse que qualquer pessoa com esse link, ela pode ter acesso, tá? Mas vamos supor, pô, eu preciso extrair esses dados aqui para acoplar no meu BI, por exemplo, né? Qual seria um caminho? Seria eu vir aqui, exportar, salvar como, né? E baixar uma cópia. Só que pensa, meu BI é atualizado diariamente. Diariamente eu vou ter que vir aqui, baixar esse arquivo e tirar uma cópia? Jamais, né? A gente sempre usa a mente aqui, matutando como fazer, automatizar o processo, né? Então bora lá, a gente vai usar o Power Automate, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender um pouco a anatomia aí desse link, né. Então, assim, vamos fazer o seguinte, tá, para esse exemplo, para essa aula, melhor dizendo, a gente vai usar também o Postman. O Postman, ele é um software, né, ele tanto você pode instalar ele na sua máquina quanto usar o navegador, que é para justamente fazer consultas em API, fazer alguns testes. É o Postman e o Insomnia, né. Fa Ambos são players, né, concorrentes que atuam da mesma forma. Eu prefiro o Postman, tem gente que prefere o Insomnia, enfim, fica ao seu critério, tá. E aqui eu vou fazer um get, tá. Vou fazer um get aqui desse link, tá. Então vou apenas pegar esse link aqui, peguei esse link, colei aqui no meu Postman, tá, e pedi para ele fazer um get. Vou dar um enviar e vou ver o que vai aparecer aqui de situação, tá. Então olha só, ele meio que bateu e trouxe algumas informações aqui, né, e olha só, tamanho do arquivo, né, se contém assembly, algumas informações aqui, bastante coisa, né, bastante coisa. Mas olha só que interessante aqui, tá. Aqui ele tem uma propriedade, esse file get URL, tá. Que é uma string gigante, se você for olhar, ela é uma string gigante que tá aqui, né. Olha só o tamanho da string. Só que a gente precisa de apenas uma parte, uma fração dessa string, tá, que é até o unique ID aqui, tá. O igual, né, até então a barra que faz a quebra, que faz essa separação aqui na string. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos copiar isso daqui,
Vou copiar até a barra aqui, tá. Vou colar aqui no meu bloco de notas improvisado, aqui, tá. E aí eu vou pegar essa URL aqui. E olha só que é interessante essa URL. Ele coloca aqui, né, tem o endereço do meu do SharePoint, né, da minha conta dev aqui que eu compartilhei o link, né, e aqui ele coloca, ó, download.esp, unique ID. Então se eu pegar isso daqui, olha só que interessante. Se eu pegar isso daqui e der um Ctrl V no navegador, olha só, ele baixou o arquivo, tá. Se eu der outro Ctrl V aqui no navegador, der um Enter, ele baixa de novo, ou seja, essa é a URL de download, tá. Essa é a URL de download. Agora, por curiosidade, se eu pegar essa URL de download e jogar aqui no Postman, então olha só, eu vou deletar aquela primeira string que a gente colocou e vou colocar essa URL aqui de download. E vou pedir para ele enviar. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. E olha só que legal, agora ele fez a leitura do conteúdo. Ele fez a leitura do conteúdo, tá. Então, a gente pode utilizar essa URL como base para nossa automação, tá. Mas antes, tá, se a gente vier aqui no canto superior direito, aqui em Code, tá, olha só, aqui ele gera o seu URL, né, o cur ou C URL, aí cada um chama de uma forma, só que ele tem um parâmetro aqui. Olha só, ele passou aqui a URL, só que aqui ele gera um header. E esse header, ele gera um parâmetro aqui, ele tem um parâmetro que é o cookie. E no cookie, a gente tem o quê aqui? A gente tem uma espécie de token. Só que qual que é o problema desse cookie? É um token provisório, ou seja, ele vai expirar, tá. Então assim, eu posso ir agora no Power Automate, vamos lá, ó, no Power Automate, vou criar um novo fluxo aqui, tá. Vou colocar um fluxo instantâneo, tá. Vou colocar aqui, ó, eh, get, né, só para aula baixar arquivo externo, tá. Externo. Aula baixar arquivo externo. Pedir para opa, deixa eu externo. Vou pedir para criar, né, vai ser um fluxo disparado manualmente, ok. E aqui eu vou usar um conector o HTTP. Eu quero fazer justamente um get, né, desse meu URL, tá. Se eu colocar esse get puramente sem o parâmetro do cookie, vocês vão ver que não vai dar certo, tá. De cara, não vai dar certo, ele já vai apitar aqui, mas vamos fazer para a gente ir fazendo a construção da solução do problema. Nós temos um problema, já começamos a resolver, já fomos curiosos, já começamos a investigar e agora a gente vai buscar uma solução para esse problema. Então vou usar o conector aqui, o HTTP, uma ação HTTP, e assim como no Postman, eu vou fazer um get, tá? Passando para ele essa URL aqui, tá? A URL aqui que tem o Unique ID, tá? Então eu posso simplesmente chegar aqui, colar isso. E se eu fizer isso daqui? Só isso daqui. Será que ele traz? Vamos ver. Então aqui, ó, testar, executar manualmente. Ok. Fluxo de execução. Concluído. Vamos aguardar a execução. Vamos entender, ó, ele já deu um erro aqui, tá? Ele deu um erro e, pô, não deu certo, né? Não deu certo. Ok. E se eu pegar agora, aqui, ó, no parâmetro cookie, e colocar aquele cookie que ele gerou aqui, tá? Então vou copiar todo esse cookie aqui, ó, até o final, desconsiderando só as aspas simples lá no final, né? Eu não quero as aspas simples. Então, vou colocar esse meu token aqui.
tá? E se eu testar agora? Então vamos pedir aqui para testar, fluxo de execução, concluído e vamos aguardar a execução. Ó, de cara ele já deu um concluído com êxito, né? Ele já deu um concluído com êxito, beleza. Ele bateu lá, porque agora eu tenho esse cookie. Só que, como eu disse, né, o cookie é provisório. Então, ó, ele já gerou o content aqui, né, que é o base 64. Só que esse cookie é provisório. Então, toda vez que a gente for bater, fazer essa automação, né, for chamar esse fluxo, seja um fluxo agendado, né, um fluxo automatizado, ele precisa ter esse token, tá? Só que, como eu disse, esse token ele dura pouco tempo. Então, se amanhã, por exemplo, se eu deixar aqui 24 horas, amanhã eu querer utilizar esse mesmo token, já não serve mais, tá? Então a gente vai corrigir esse problema. A gente vai fazer um fluxo da NASA aqui, tá? Mas antes disso, tá? Eu vou pegar, vamos salvar esse arquivo, só para vocês verem que dá certo, tá? Então vou pegar aqui a etapa do OneDrive, OneDrive for Business, criar arquivo, tá? Eu vou pedir para ele criar dentro da minha pasta teste, eu gerei uma pasta aqui com o nome teste. Teste, ok. O nome do arquivo, eu vou colocar arquivo recebido.csv, é importante, né? A extensão do arquivo ser aderente. E aqui, o conteúdo do arquivo é o corpo do que a gente recebeu aqui, é o body, tá? Então, a gente, dessa forma, ele vai pegar esse base, esse content que ele recebeu e vai materializar em um arquivo, tá? Vamos executar aqui para ver a execução e vocês verem que vai dar certo. Porém, nós empacamos, nós chegamos longe, mas a gente empacou no aspecto de do token, desse cookie, ele expirar. Mas a gente vai resolver isso, fica tranquilo. Olha só. Então aqui, como eu tô no prazo ainda daquele token, deu certo, gerou o arquivo, tá aqui dentro, ó. Se eu abrir esse CSV aqui, no meu navegador, vai ser exatamente esse arquivo aqui. A diferença é que eu trouxe ele agora para o meu ambiente, né, ele tá na minha máquina. Então olha só, temos exatamente o mesmo arquivo. Claro, que ele não tá não acabou não quebrando, né, o por vírgula e tal, só fazer a quebra, porque aqui ele tá em coluna bonitinho, mas é exatamente o mesmo arquivo, tá. ID curso, nome curso e assim por diante, certo? Vamos deletar esse arquivo. Vou excluir, ok. E agora a gente vai resolver de forma definitiva isso, tá. Primeira coisa, deixa eu deletar isso daqui, depois a gente volta, tá. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar o link de compartilhamento, aquele primeiro link lá que a gente pegou, que a gente recebeu do nosso cliente externo, e a gente vai fazer um get aqui, sem o parâmetro do cookie, só passando, fazendo um get dessa URL. Vamos testar aqui, porque tem uma informação importante, ele vai dar um erro. Ok, ele vai dar um erro. Mas nesse erro, ele vai trazer uma informação importante para a gente resolver esse quebra-cabeça. Olha só, vamos aguardar a execução. E olha só, como previsto, ele deu um erro. Só que se a gente destrinchar aqui, no cabeçalho, vai ter algumas informações importantes aqui. E a informação importante que nós queremos é exatamente essa aqui, ó, setCookie. É o parâmetro que traz esse token para a gente utilizar. Então, toda vez que a gente bate nessa URL, ele força esse get e vai trazer sempre o cookie atualizado, tá? Só que esse cookie, ele tá no parâmetro, ele tá nos cabeçalhos, ele não vai trazer no body, ele traz nos cabeçalhos.
Se a gente colocar aqui, ó, mostrar saídas brutas, por exemplo, ele vai trazer aqui como tá. Então aqui a gente tem os headers, né? Dentro dos headers aqui, nós temos o set cookie, tá? Então, com base nessa etapa aqui, a gente consegue fazer, uma função, tá? A gente consegue usar umas functions para conseguir bater. Mas antes, ó, vale ressaltar o headers aqui, ele tá em minúsculo, né? Ele tá em minúsculo. E o set cookie, olha só, tem que ser exatamente, né, como vem no aqui no retorno, tá? Como vem na saída. Então deixa eu só gravar esse daqui, tá? Vou gravar aqui no meu bloco de anotações, é o set cookies e o headers, ele é em minúsculo, né? Vai anotando aí, é bem importante fazer anotações. Legal. Então, olha só. Então quer dizer que eu posso pegar essa informação e armazenar, por exemplo, numa variável, tá? Numa variável, então vou chamar aqui variável, iniciar nova variável. Vou colocar aqui, ó, ela vai ser o nome da variável, né, v, que eu sempre coloco v minúsculo, e o nome da variável, vcook, tá? Ela vai ser do tipo string, cadeia de caracteres. E aqui eu vou usar uma função. A expressão que eu vou usar aqui, então, vai ser, eu quero pegar o outputs do meu HTTP, e dentro desse meu outputs, eu quero pegar o headers, tá? Quero pegar o headers. Então, como a gente pode fazer? Para a gente conseguir acessar o cabeçalho, então aqui, só para quem ainda não está familiarizado com as funções do Automate, eu estou usando o outputs justamente para trazer o que ele expurgou ali, a saída, né, o retorno daquela consulta. Então eu uso o outputs, dentro de aspas simples, eu passo o nome da ação que eu usei do conector propriamente dito, que é a ação ali, o HTTP, tá. E aqui, entre colchetes, tá, eu coloco uma interrogação e passo entre colchetes aqui, dentro de aspas simples também, eu vou passar o headers, barra, o nome do campo, que é esse set cookie, tá. Então, basicamente, é como se eu estivesse acessando subpastas, tá. Então, eu tenho o meu output, que lá tem o headers, dentro do headers eu tenho várias propriedades, e eu quero pegar o set cookie, tá. Então eu passo aqui barra set cookie, ok. Então é dessa forma que eu consigo pegar essa propriedade, tá? Vou dar um ok aqui e vamos testar. Nada melhor do que a prática, nada melhor do que testar, estressando, acertando, errando, e a gente vê se tá dando certo. Inclusive, eu nem lembro para que lado é a barra, né? Vamos ver aqui no ato aqui. Espero que não dê erro. Eu sempre esqueço para que lado vai essa barra. Olha só, possivelmente eu errei aqui, eh, a direção da barra. Ah, na verdade, assim, vamos lá. Rebobina. Como aqui sempre vai dar erro, tá? Eu preciso falar para ele que minhas etapas seguintes, elas têm que ser acionada quando houver o erro. Como a gente faz isso? Então, vem aqui na minha variável, no meu step seguinte, clico aqui nos 3 pontinhos e tem aqui, ó, configurar a execução depois. E ela vai ser executada depois do quê? Depois que o HTTP for bem sucedido? Não, depois que ele falhar. Assim eu garanto que o fluxo não seja interrompido, ou seja, o HTTP, essa primeira requisição sempre vai dar erro, porque eu só estou usando ele para forçar essa atualização desse cookie. Então eu quero que mesmo se dê erro,
Inclusive no erro, eu quero que ele continue executando. Então para isso a gente faz essa troca, tá. Agora vamos testar aqui, fluxo de execução, ok, concluído. Agora ele não vai dar mais erro, porque ele vai dar erro e vai continuar meu fluxo, tá. E ele não trouxe nada aqui, porque eu devo ter errado lá a direção da barra. Deixa eu corrigir rapidinho aqui. Bom, eu tive que fazer um ajuste aqui, porque não estava deixando, ele não estava gravando, né. Mas, olha só, agora tá certinho, tá, da mesma forma que eu deixei lá, só que ele não, porventura ele não estava gravando, tá, mas tá aqui ó, headers barra setcode. Vamos pedir para executar aqui. E eu gosto de construir as aulas assim, no erro, no acerto, mostrando para vocês também que para a gente conseguir atingir nossos objetivos tem que passar um pouquinho de estresse, tá. Mas depois o benefício disso é absurdo, né. Então olha só, agora ele trouxe aqui, tá. Olha só, ele trouxe o valor do cookie, tá. Só que olha só, se a gente passar aqui adiante, vamos passar adiante aqui, lá no final, ele termina, só que ele trouxe outros parâmetros, porque naquela linha, ele traz outras informações, né. Se a gente pegar aqui ó, pegar as saídas brutas aqui, e e colocar mais pra frente. Deixa eu ver se eu consigo, ó, colocar mais pra frente, nessa linha, ele traz isso daqui, ó. Ele não traz só o cookie, só o token, né, do cookie. Olha só o que que ele traz aqui, ó, ele traz esse path, esse samsite e esse security, tá. Então a gente não pode utilizar dessa forma aqui ainda, né, a gente tem que fazer um tratamento nesse texto, tá. E para isso, a gente vai acoplar isso daqui. Então vou mudar essa minha variável para uma matriz, tá. Olha só o truque, estou trocando para uma matriz, e aqui eu vou abraçar essa função que eu criei com a função split, tá. Então essa função split, eu vou pedir para ele splitar minha coluna, ou seja, cortar a coluna, e eu passo por qual delimitador, que é ponto e vírgula. Tudo isso em aspas simples. Deixa eu até copiar aqui, porque como ele tá com mania de, não gravar a informação, eu já sofro menos. Ó, ele não gravou a informação, mas tudo bem, vamos lá. Vem aqui de novo, Ctrl V, ele não me ajuda. Aí, pronto, agora foi, ó, split, né. Então tô pedindo para ele splitar essa minha linha e gravar numa matriz, tá? Usando o separador, ponto e vírgula e tal. Vamos testar, só para fins de curiosidade, para vocês verem o resultado aqui que vai acontecer. Lembrando, eu pedi para gravar numa matriz, tá? Então a matriz, ela vai me gerar cada split que ele fizer, ele vai me gerar uma linha. Tá? Então ali eu vou ter uns 3, 4 valores, né? Pelo que eu me lembre, tá? Então olha só, deixa ele terminar essa execução. Terminou a execução. Agora olha só, ele gerou um array aqui e cada linha um split, né, cada split uma linha. Então na minha primeira linha eu tenho o meu cookie, tá, meu cookie tá aqui. Então agora eu só preciso passar, olha só preciso passar agora um novo HTTP, porque agora eu tenho um cookie. E eu sei que esse cookie sempre vai estar atualizado, porque ele é forçado aqui em cima. Então ele força ali, traz para uma variável e eu pego dessa variável. Então vou fazer um get aqui. E eu vou pegar agora aquela nossa URL que tem a nossa URL de download. Lembrando, né, como eu disse, se eu colar ela aqui no meu navegador, eu faço o download do arquivo, tá. Então a gente vai passar essa URL e no cookie aqui, a gente vai usar a seguinte expressão. Deixa eu baixar um pouquinho. Vou falar para ele, eu quero pegar o first. O first, ou seja, o primeiro do quê? O primeiro registro da variável, da minha variável vCook, tá. Deixa eu
copiar para não correr o risco de então, ó, ele fala que tá inválido. Pronto, agora foi. Vai a forceps, né. Então ele vai pegar agora o primeiro valor, tá, o primeiro valor daquele meu array, sendo que o primeiro valor daquele meu array é o cookie. Então beleza, é isso que eu quero, tá. E agora, olha só, eu posso vir aqui e gerar esse meu arquivo, tá. Criar arquivo, vou passar para ele aonde eu quero que ele crie, lá na minha pasta teste, eu gerei, pasta teste. O nome do arquivo, vou colocar o mesmo nome, né, arquivo recebido.csv. E agora o conteúdo vai ser o body da minha segunda do meu segundo HTTP aqui, tá, que é onde está vindo o arquivo definitivo. Bom, vamos fazer esse teste agora, hein. Vamos salvar, lembrando, ele força esse primeiro get, justamente para pegar esse cookie, joga isso numa variável, e aqui ele vai continuar, porque eu pedi para ele continuar quando der erro. Ele joga numa variável, essa variável ela faz um split, né, ela joga isso num array, então gera as linhas, e eu sei que a primeira linha é onde está o meu cookie. Então, agora eu faço meu get pegando o primeiro registro desse meu array. E depois disso, gravo o arquivo. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Testar, finalmente, né. Então, vocês puderam acompanhar aí toda a construção, desde da necessidade, do problema, das limitações e como a gente resolveu isso, tá. Obviamente usamos o Postman para interpretar, para conseguir identificar isso. Talvez só o Automate a gente não conseguiria fazer essas identificações. Então, sempre quando se tratar de API, use o Postman ou o Insomnia, o que você se sentir mais familiarizado, para primeiro fazer essa descoberta, esse discovery. E olha só, rodou. Será que criou aqui? Vamos pedir para atualizar. E olha só, acabou de criar aqui. Tá? Acabou de criar. Se eu abrir aqui, é o mesmo arquivo que eu agora eu trouxe para minha para o meu ambiente. Legal? Aqui eu posso trocar isso daqui depois por um agendado, um automatizado. O importante é que daqui para baixo agora vai dar certo, tá? Só dessa forma ele vai conseguir, fazer o download automatizado desse arquivo, certo? Bom, espero que essa aula tenha trazido bastante conhecimento para vocês. É um pouco complexo, né, que a gente usou algumas maracutais, mas isso é legal, isso que torna a gente produtivo, eficaz e solucionador de problemas, usando as ferramentas adequadas. Se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei, se você não é inscrito, inscreva-se. E a gente tá chegando à marca de 200 vídeos aqui no canal, então assim, tem muito conteúdo, tá? Se esse vídeo é o primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, meu, dá uma maratonada aí que Power BI, Automate, Power Apps, tem muita coisa aí, você vai sair fera, tá? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!